A sua pergunta é inteligente, hein? Eu apresentei da outra vez uma das hipóteses da vontade enorme que tinha o Wilhelm Reich em desvendar a potência da sexualidade, o instinto, o impulso. E agora você me pergunta se eu tinha algumas hipóteses sobre Freud. Freud é um jovem judeu, nascido no que hoje seria a Áustria, Freiburgo, e ele sempre com muita dificuldade, lutando naquele ambiente hostil, antissemítico e pobre. Esse jovem médico vai a Paris, em Salpêtrière, e lá ele entra em contato com o professor Charcot, um homem brilhante, um homem que se sabe muito pouco. Ele não deixou uma biografia, a não ser os extraordinários legados científicos, trabalhos. Por exemplo, só os alunos que ele legou à humanidade, como Sigmund Freud, Joseph Babinski, Pierre Janet, Alfredo Binet. E ele trabalhava junto com um homem extraordinário que era o Guillaume Duchenne, o criador da neurologia moderna, um homem que pesquisou muito as questões das correntes elétricas nervosas, criou a eletroterapia, e nesse ambiente, em Salpêtrière, onde ele exercia sua cátedra, Charcot, o jovem Freud foi ter com ele. Foi uma viagem dificílima a estadia dele, porque ele não tinha dinheiro. Ele tinha tão pouco dinheiro que necessitava escrever nas folhas pautadas entre duas linhas. Ele escrevia apertadinho para economizar o dinheiro. Fazia frio, ele não tinha roupas adequadas. E ele escreve sobre isso, Freud. O quanto esquentava ele olhar para jovens parisienses belíssimas. Aliás, uma marca registrada, graças a Deus, para sempre, as parisienses. Quem esteve em Paris sabe do que falo, principalmente no verão. É uma coisa digna das filhas de Deus, das filhas de Eva, ou de Lilith, a qualquer critério. Voltando ao Freud, ele fica estarrecido com a pesquisa de Charcot. E Charcot, esse homem, estava fazendo pesquisas extraordinárias com as pacientes que se alocavam nas enfermarias, locupletavam as enfermarias. E ele mostrava que essas pacientes, sob o efeito da hipnose, elas que estavam nos leitos, paralisadas, desconectadas com o mundo, ressuscitavam do seu estado de catatonia, de paralisia, de cegueira, e sob o efeito da libertação do superego, ainda não criado na época essa palavra, por Freud, elas iniciavam a falar sobre a dificuldade de não terem prazer, relação sexual, de serem mulheres totalmente abandonadas à frustração de uma vida erótica, afetiva. Freud tem insights inimagináveis. Ele se aproxima muito de Charcot, e Charcot dele, porque era Freud, porque era Charcot.
Charcot o convida para ir à casa dele e ele conhece a filha de Charcot, que fica apaixonada por Freud. Era um jovem bonito, elegante, forte, moreno, um belo ragazzo. E ela era mais gorducha, para nossa sorte, porque eu nem imagino o que seria se Freud se casa com essa menina. Teria um desvio enorme a trajetória dele. Egoisticamente, fico feliz por ele ter optado e retornado à sua Marta judia e iniciado um trabalho elegante como neurologista, como pesquisador, que sempre foi. Por exemplo, ele faz uma introdução de uma psicologia para neurologistas, é um trabalho não terminado, mas belíssimo, no sentido de que revela a intuição, revela a inteligência de Freud na arquitetura, na montagem, no desenvolvimento em que ele se aproxima muito do que é um neurônio hoje. Ele interrompe esse trabalho e ele escreve que esse é um salto que ele ainda não tinha uma caixa de ferramentas científicas para fazer o salto do soma ao psique e opta por caminhar no desvendar através da análise da psique a alma humana. Foi difícil, muito difícil. Os relatos todos conhecem, os primeiros trabalhos com as histerias, que são pacientes aparentemente fáceis, mas são muito frágeis. Elas estão no limite de uma psicose. E Freud sofre muito. Ele estuda, pesquisa, se aproxima muito dos anestésicos, chega a ele, é roubado de seu colega, que divulga, publica e leva a fama. E Freud vai fazer uso, no início do atendimento dos seus pacientes, da cocaína. A cocaína se revelava falsamente, ainda não havia uma pesquisa como hoje, de um grande estimulante. E ele achava que era o caminho da resolução das depressões. E se dá muito mal nesse processo. Ele medica um colega, paciente, um médico, e ele vem a falecer. E ele também faz uso. Ele também alucina, ele também deprime, ele também se euforiza. E tem início a construção da psicanálise, que se dá também sobre os trilhos da cocaína. Ele escreve sobre cocaína, abandona a cocaína e segue um caminho de desvendar a sexualidade humana. Então, esses são as duas hipóteses de trabalho entre esses dois gigantes da modernidade, da criação, da possibilidade da psique. Esse salto que Freud não conseguiu, provavelmente é o salto que o Reich vai dar, onde ele incorpora o soma à psique, através da análise do caráter, que a gente vai falar numa outra vez. Tchau, obrigado.